Graça e paz da parte de Deus ao seu coração. Vamos ler em Lucas capítulo 9, verso 28 ao 35. A transfiguração. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então faremos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O Senhor Jesus foi ao monte com o propósito de orar, conforme acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 9. Jesus levou 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e naquela reunião de oração aconteceu algo maravilhoso. O rosto de Jesus resplandeceu e também resplandeceu a sua vestimenta. Todo o corpo de Jesus ficou iluminado, brilhando como o sol. Quero convidar a sua atenção para meditarmos nesta temática, a transfiguração de Jesus. Primeira lição: Jesus é o Filho de Deus. Lemos aqui no versículo 35, e da nuvem veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A identidade divina de Jesus foi revelada pelo Pai, falando de dentro de uma nuvem. Este é o meu filho. Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, ele tem a mesma divindade do Deus Pai. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, confirmou em várias ocasiões a sua divindade. Por exemplo, aqui na passagem de João, capítulo 5, verso 18, está registrado que o Senhor Jesus afirma
que Deus é o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A transfiguração de Jesus e tantos outros milagres realizados por ele comprovam claramente a sua divindade. E você já tem o discernimento de que Cristo é o Deus Filho, a convicção de que Jesus é o Deus Filho fará diferença no seu modo de ser, no seu modo de viver diante dele, aceitando ouvir o que ele tem a falar para a sua vida. E ele fala com você por sua palavra viva e eficaz, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Lembremos do verso 35, em que o Pai disse assim: este é o meu Filho, o meu eleito, a ele ouvi. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, ele afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Nós aprendemos na Bíblia que no dia do juízo final, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor supremo, Senhor divino, para a glória de Deus Pai. Antes de chegar o dia do juízo, reconheça você a divindade de Cristo. Declare hoje mesmo a divindade de Jesus, honrando, servindo, adorando como Deus Salvador da sua vida. Segunda lição sobre a transfiguração. A missão do Filho de Deus é o nosso resgate na cruz. Nós lemos nos versos 30 e 31. Vou repetir. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Notamos que naquele monte, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a sua imediata partida para Jerusalém, onde o objetivo era ele caminhar em direção à cruz do Calvário. A cruz é o centro do ministério redentor de Cristo, que sendo um homem justo, entregou-se ao sacrifício em nosso lugar, assumindo a culpa dos nossos pecados. E o Pai aprovou aquele sacrifício substitutivo do Filho por nós. E o sinal da aprovação do Pai foi a ressurreição
de Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É muito importante dizer que a cruz não foi uma surpresa para Jesus, porque ele bem sabia que a cruz era o objetivo agendado para ele desde a eternidade. Lá na eternidade, Jesus Cristo concordou voluntariamente em vir ao mundo vestido com pele humana para caminhar até a cruz, a fim de nos conceder o perdão, a libertação. Como está escrito na Bíblia: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus ainda estava pendurado na cruz do Calvário, o diabo falou na boca de zombadores judeus, dizendo assim: desça da cruz e creremos nele. Se Jesus Cristo tivesse descido da cruz, todos nós seríamos condenados ao inferno por causa de nossos pecados. Lá na cruz, Cristo nos libertou, nos salvou, quitando totalmente a dívida dos nossos pecados, dizendo ao Pai: está consumado. É por isso que agora podemos dizer, como está escrito em Romanos 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa ser resgatado por Ele lá na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja assim com a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar dizendo que a transfiguração do corpo de Jesus, todo iluminado lá naquele monte, foi uma antecipação da sua sublime glória no novo céu, na nova terra, onde estaremos ao lado dele e o veremos como ele é, e reinaremos com ele eternamente. Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos uma missão a cumprir que ele nos confiou, levando aos outros o evangelho da salvação, pregando a todos Jesus é o Filho de Deus. A missão do Filho de Deus é o nosso resgate na cruz do Calvário. Deus assim abençoe a cada um de nós. Amém.